De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com Décio Teixeira de Carvalho Júnior, juiz titular da Terceira Vara do Trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e estamos conversando sobre terceirização. Doutor Décio, eu encerrava o bloco anterior lhe perguntando sobre o que é que dizem os segmentos, né, dos profissionais do direito que trabalham no seu dia a dia com processos vinculados a esse tema terceirização. Bom, primeiramente, apesar de ser um programa basicamente técnico, mas é bom a gente esclarecer que a súmula ela não regulamenta nada. Ela é um entendimento de um tribunal superior. Ela apenas regula ali orienta, aquele entendimento, né? que orienta, né? As instâncias inferiores na aplicação da lei ao caso concreto. No caso específico da súmula 331, da leitura do projeto de lei, pelo menos num primeiro momento, em confronto com essa súmula 331, eu não vejo nenhum choque, basicamente. A súmula 331, ela diz que não forma vínculo de emprego entre o prestador de serviços e a entidades de empresas públicas, etc, etc. Justamente porque existe na Constituição aquela imperatividade de você fazer concurso público para ser servidor público. Então, não teria como formar vínculo. Isso aí a própria lei também traz no seu texto. Outra questão que a súmula 331 fala permitindo a terceirização de serviços de segurança, de limpeza, etc, 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 que isso aí já tem regulamentação num decreto acho que de 67 já, que o poder público já se utiliza. Outra questão que a súmula 331 trata é da questão da responsabilidade do tomador de serviços em caso de inadimplência do prestador, né? Isso aí me parece que suplanta até o próprio projeto de lei, porque isso é baseado em princípios do direito civil que regulam a responsabilidade in eligendo, ou seja, você é responsável quando você escolhe mal, e a responsabilidade in vigilando, que é quando você não presta, não cuida, não vigia a prestação de serviço por aquela empresa que você contratou. Exatamente, porque quando você vai contratar uma empresa para terceirizar um serviço, você tem que ter todos os cuidados básicos, né? Primeiro, saber se ela tem idoneidade financeira e econômica. E depois saber se ela tem tradição no mercado, se ela tem competência técnica, etc, etc. Então, se você não cuida disso, você necessariamente vai responder, caso haja algum infortúnio ou alguma falha dessa empresa ou alguma falta dessa empresa, principalmente nas questões previdenciárias e trabalhistas. O que a lei traz, ela aprofunda essa questão da responsabilidade tributária e trabalhista das empresas. E em relação à tributária, ela cria até uma nova figura da substituição tributária. Ou seja, que a empresa prestadora é quem vai ter o dever de recolher os tributos, né, em nome da empresa tomadora. Ou seja, é mais um trabalho que o contratante vai ter que ter. Ele não pensa que vai ficar tudo por conta da contratada. Ele vai ter essa responsabilidade sempre. E principalmente a questão tributária, né? Ele hoje apenas fiscaliza. Ele apenas fiscaliza, mas com o texto da lei ele vai ter a obrigação de ele recolher, né? Então são coisas que não me parece que atentem contra a súmula. Outra coisa interessante também que a lei traz, enquanto que a súmula fala de subsidiariedade na responsabilidade, a lei traz solidariedade, ou seja, torna o contratante muito mais responsável, digamos assim, diretamente do que era antes. Antigamente ele tinha o benefício de ordem, ou seja, ele poderia exigir que primeiro se buscasse patrimônio da prestadora e de seus sócios para que depois ele fosse chamado a pagar. Agora não. Com esse novo texto da lei, ele pode ser solidariamente responsável, ou seja, ele poderá ser demandado diretamente logo de cara, né? Isso poderá gerar, digamos assim, uma indústria de empresas criadas apenas para, digamos, burlar a lei, cria-se empresa num dia, quebra-se no outro, para que o contratante responda solidariamente? Só se o contratante for muito desavisado, né, para cair nessa esparrela, mas eu acredito que a situação que dele, se realmente é uma terceirização séria, a situação da súmula, da subsidiariedade, é para ele muito mais cômoda do que a da lei. Porque se ele contratou uma empresa que ele sabe que ela tem idoneidade financeira, ele está tranquilo que ele não vai responder porque sabe que ela tem com o que pagar. Ao passo que com o texto da lei, não. Independentemente, quando fala em solidariedade, fica facultado ao credor, no caso ao trabalhador, acionar diretamente a empresa tomadora, ao invés de acionar aquela que foi sua empregadora. Doutor Décio, hoje a lei o projeto de lei que está tramitando aí no Congresso, ele, como nós já comentamos, ele está sendo amplamente discutido e as opiniões são as mais diversas possíveis, tanto nas redes sociais como no âmbito das entidades associativas, como a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho,
Associação de Magistrados Brasileiros, enfim, várias OAB, enfim, várias dessas entidades hoje discutem esse projeto e, assim, e rechaçam a proposta que foi votada e que vai ser encaminhada ao Senado. Qual a sua avaliação digamos, nesse caldo todo que está sendo colocado aí? No caso, inclusive eu estava vendo até um artigo na imprensa escrita nacional, criticando a Justiça do Trabalho, não a Justiça, mas os juízes do trabalho e suas associações, por serem contra o projeto, dividindo assim, fazendo um divisor de águas entre o futuro e o passado, chamando pessoas, uns dinossauros e outros, enfim, comparando, outro né? animal, que eu não sei nem qual é. Comparando que quem é contra a terceirização está no passado. Acontece que ninguém é contra a terceirização, até porque ela já existe, como eu falei anteriormente. O que se é contra é precarização de direitos, né? Porque a lei, se ela colocasse um único artigo dizendo que o empregado terceirizado vai ter o mesmo salário do empregado da empresa, estava resolvido o problema. Não tinha nenhum problema, entendeu? O problema é o seguinte, que as pessoas que defendem a terceirização, como eu falei inicialmente, como uma forma de redução absoluta de custos em relação a seus prestadores de serviço, a seus empregados, elas estão equivocadas, porque não é assim que a coisa flui, não é assim que a legislação permite, não é assim que nenhuma lei nova que entre em vigor vai modificar, desde que não se modifique todo o sistema jurídico trabalhista nacional. Há, inclusive, estatísticas que dizem que o empregado terceirizado ganha 25% a menos, 27,5% a menos, que a ocorrência de acidentes de trabalho com o empregado terceirizado é bem maior, enfim. Mas isso é uma coisa lógica, né? Porque você não vai contratar uma pessoa terceirizada para pagar a mesma coisa que você paga uma pessoa que você vai poder diretamente dizer o que ela vai fazer, né? Então isso se chama precarizar. Isso é precarizar o trabalho, né? Você não está terceirizando, você está precarizando. Ao passo que se eu contrato uma empresa de terceirização que seja séria, ela vai pagar salários compatíveis com aquilo que eu pagaria se eu fosse um empregador efetivo, né? É importante dizer também a questão do enquadramento sindical. O que é enquadramento sindical? Bom, em rápidas palavras, que ele é definido pela CLT como sendo, através da atividade preponderante da empresa, é que você vai saber a qual sindicato aquele empregado é filiado, né? Quando você criar uma empresa de terceirização de serviços tais, porque a lei diz que ela deve ter só um único objeto social, essa empresa ela vai se vincular, o empregado dessa empresa vai se vincular a qual sindicato? O sindicato da empresa que ele está prestando serviços ou o sindicato da empresa que o contratou como empregado? Me parece que a ideia maior é de criar-se logo um sindicato patronal das empresas terceirizadas, né? Que ele vai abranger todo esse pessoal e vai ficar, um exemplo prático, um empregado que seja auxiliar administrativo de uma empresa terceirizada, ele vai receber um salário diferenciado de um empregado que seja auxiliar administrativo de uma empresa tomadora de serviço, né? Parece que isso aí, a ideia maior do projeto de lei, na verdade, é essa, é você precarizar, é você reduzir direitos daqueles que já os conquistaram e com tanta luta, se a gente puxar a história recente. Que não é bom para os trabalhadores. Não é bom para ninguém, para né? A parte mais fraca, digamos assim. Doutor Décio, uma questão final agora, com resposta curta por causa do nosso tempo. Estamos já no finalzinho. Quem perde e quem ganha, na verdade, com esse texto desse projeto de lei que está colocado agora, está sendo amplamente discutido? Na verdade, me parece que perdem todos, né? Pelo que eu falei até agora, a precarização leva à perda dos trabalhadores de direitos e, ao mesmo tempo, submete os tomadores de serviço, no caso as empresas que pretendem terceirizar seus serviços, a uma insegurança jurídica. Porque você vai, num primeiro momento, vai fazer uma terceirização que você acha que está lícita, que é correta, que a lei lhe ampara, e posteriormente você poderá ter uma surpresa quando isso for judicializado e chegar um juiz e dizer, não, a história não é bem assim. Existem princípios, existem outras normas que estão acima ou à frente das que foram trazidas aqui, e essas declarações que estão aqui, elas não têm o poder de transformar o azul no amarelo, nem o amarelo no branco. O azul sempre será o azul e o amarelo sempre será o amarelo. Não é uma lei que vai dizer isso, contrariar isso aí, né? Então, me parece que todos perdem, pelo menos nesse primeiro momento, e se mantida essa ideia de terceirização como precarização. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Justiça e Trabalho. Não, eu que agradeço o convite e sempre estou aqui à disposição para conversarmos sobre temas, principalmente os palpitantes como esse, e levar um pouco de informação aos telespectadores, principalmente pelo tratamento que a mídia vem dando a esse projeto, trazendo a regulamentação de algo que já existe como sendo um grande benefício unicamente para os trabalhadores, o que me parece que não é bem verdade.
Ok, doutor Décio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bem, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho titulado da Terceira Vara do Trabalho de Natal aqui no Rio Grande do Norte, Décio Teixeira de Carvalho Júnior, sobre terceirização. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência e qualquer contato você pode fazer pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com o Profissão Artista. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Na faixa dos meus 10 a 11 anos, comecei a estudar piano e fui autodidata, né? Não me formei em música, mas sempre procurei me aperfeiçoar em tudo, né? E hoje eu dou oficinas por todo o Brasil, pelo mundo afora também, né? De harmonia, de teoria, de improvisação. Exige uma carga horária séria, né? Um trabalho sério que você realmente sua. No dia a dia eu trabalho produzindo outros artistas, né? Tanto no meu estúdio como em sessões de ensaio, em shows. É um trabalho como outro qualquer, uma profissão como outra qualquer, que exige dedicação, além, logicamente, que todo artista tem na sua essência a paixão pelo que faz. Então você encontra a sua linguagem, o seu caminho, e as pessoas passam a gostar do que você faz. Então isso é a maior recompensa, né? Além, logicamente, do que a música oferece, a gente conhecer pessoas interessantes, lugares fantásticos, né? Eu sou Eduardo Taufik, produtor, arranjador, músico, compositor. Reconheço como missão a música na minha vida.